Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que bom estar aqui de novo junto, né? Mais uma segunda, mais uma semana que passou, maravilhosa, abençoada, apesar dos obstáculos, né? Que a gente tem que enfrentar, né? Mas a gente tá aqui junto, mais uma segunda-feira, né? Como a gente diz, apesar dos pesares, né? Dos nossos problemas, cada um com os seus sofrimentos, a gente tá aqui junto, né? Mais uma semana. E, como eu sempre falo, né? Se não tiver aqui junto em carne, vai estar aqui em espírito, né? Muito bem-vindo todo mundo, viu, gente? Se você é a primeira vez no nosso Evangelho, muito bem-vindo, né? É o nosso momento de conexão com Deus, nosso momento de aprendizado dos ensinamentos do Cristo, para a gente viver melhor, para a gente viver mais feliz. É momento onde a gente vai se conhecer, que isso é tão importante, né? Como a gente sempre fala, o nosso maior desafio somos nós mesmos, né? Então é muito importante a gente ter esse autoconhecimento para a gente poder passar pelos desafios da vida de uma forma mais resignada, ressignificada, né? E é o que a gente está fazendo. E que a gente passa isso para os outros, né? Como alguém que salva alguém de um naufrágio e assim sucessivamente vai salvando, aprende, salva, né? E a gente está aqui para isso. Então quem está começando hoje, gente, o Evangelho e não sabe, separa o teu copinho de água. Como eu sempre falo, pode ser um copo de água, tá? Ou uma garrafa, desde que seja individual, viu, gente? O teu copinho, o copinho do teu filho, do teu marido, da tua mãe, do teu pai, mas individual, viu? Que a espiritualidade vai colocar aquele remedinho que você precisa, que ele precisa, que ela precisa, viu? E como eu sempre falo, pode colocar também a água pro seu bichinho pet, né? Pro seu gatinho, pro seu cachorrinho, pro passarinho, pra planta, pra sua planta, pode pegar, pode fluidificar. Os espíritos vão fluidificar essa água, tá? Muito bem-vindo. Boa noite, boa noite. Boa noite, Rê. Tá bom? Então vamos começar, gente, porque hoje o tema vai ser bem intenso, bem intenso. A gente vai falar sobre a ingratidão dos filhos, né? Lembrando que todo mundo é filho na vida, né? Todo mundo é filho, todo mundo é pai. Quer dizer, não, nem todo mundo é pai. Desculpa, não, pelo menos nessa encarnação, né? Às vezes a gente pode não ter tido filhos, como a gente tá falando, consanguíneos, né? Mas de uma forma ou de outra a gente acaba cuidando de alguém, né? Mas filhos, porém filhos, a gente sempre é, né? Então vamos entender isso. E essa ligação, né? Essa ingratidão dos filhos com os laços de família. Então a gente já vai começar no nosso Gotas de Esperança. Sempre pensando, né, gente, fazendo a nossa vibração para aquela pessoa que você quer emanar uma cura, seja ela física, seja ela espiritual, né? E mesmo que esta pessoa já tenha passado por outro lado, vai fazendo essa vibração para ela, vai lembrando dela, tá? E aí eu vou pedir para você escolher o par ou ímpar para a gente iniciar a nossa leitura, para a gente já harmonizar o nosso evangelho, o nosso ambiente, né? E vai mandando aviãozinho, viu, gente? Vai mandando aviãozinho para quem você acha que vai precisar, que precisa dessa live, tá bom? Boa noite todo mundo, para todo mundo, tá? Ímpar, vocês já começaram, deixa eu colocar meu olho. Ímpar, ímpar,
par. Acho que eu não perdi nada. Par. Tá, vocês estão rápidos, hein? Caramba! Tá empatado. Tá empatado. Ímpar, ímpar, par, par. Ímpar. Vamos lá. Quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Senão o ímpar vai ganhar. Ímpar ganhou. Beleza. Ímpar ganhou. Acho que faz umas 2 ou 3 semanas ímpar já ganhou, Aninha. Acho que faz umas 2 semanas, né, que só ganha par. Hoje vamos de ímpar. Então vamos lá. Vamos ver o que é a espiritualidade amiga. Os nossos amigos benfeitores que já estão aqui com a gente. O que eles estão guardando pra gente. Mensagem de número 161. Ninguém tem mais sorte do que você. Você tem tanta sorte como qualquer outro. Não inveje a dele. Ter sorte, ele coloca sempre a palavra sorte, gente, entre aspas, tá? Que a gente sabe que sorte não existe, né? Ter sorte não é ganhar na loteria ou ser feliz nos negócios. Nem tudo corre bem para os que recebem dinheiro fácil. Podem ser vítimas das facilidades, né? Aí acho que a gente pode entrar até como o ensinamento da porta larga, né? A sua sorte está dentro de você. Construa um paraíso de alegria e paz. Basta você querer o bem para todos. Ser otimista. Ter fé em Deus e em si mesmo. Compreender que Deus não tem preferências. Perdão, vou voltar. Compreender que Deus não tem preferências é uma forma de se sentir seguro. Ou seja, aquela pessoa tem sorte, Deus gosta dele, mas não gosta de mim, né? Aí entra o quê? O mérito, né? Não é sorte, é mérito. É vontade, é esforço, né? Não é sorte, nunca foi, né? Vamos iniciar, vamos fazer a nossa prece, vamos aproveitar esse clima de fé, esse clima de segurança e vamos fazer a nossa prece para a gente iniciar o nosso Evangelho verdadeiramente. Te convido a fechar os olhos. Te peço para agora, nesse momento, mentalizar um pouquinho a imagem de Jesus. Como você preferir, a imagem que você gosta de Jesus. Ele é aqui com a gente. Onde tiver 2 ou 3 pessoas falando em meu nome, lá eu estarei. A gente agradece ao Senhor por esse momento, por mais esse Evangelho, por mais esse momento de aprendizado tão importante nessa vida terrena, tão importante. E com essa fé, com essa energia, com essa força, a gente vai vibrar por aquelas pessoas que a gente ama, aquelas pessoas que a gente quer o bem, que precisa de uma cura, seja ela encarnada ou desencarnada, mas que continua tão viva quanto nós.
ela vai receber, você pode ter certeza, ela vai receber essa vibração. Que a gente possa fazer um evangelho muito proveitoso, muito edificante, com a ajuda dos nossos mentores, com a ajuda da equipe espiritual que já se encontra presente, que vai limpar os nossos lares, vai harmonizar, vai tirar todo o sentimento de briga, de ódio, de rancor. Vai aplicar os passes devidos em cada um de nós. Vai realizar as curas físicas e espirituais. E vai fluidificar as nossas águas. E dessa forma a gente inicia mais um evangelho com muito amor, dizendo graças a Deus, que assim seja. Que assim seja, que assim seja. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Dulce. Nosso guerreiro daqui a pouco vai estar em casa. Então, gente, a gente vai... É o último item. É o último item do nosso capítulo 14, que é um capítulo tão forte, tão intenso na nossa vida, que é o honrai a vosso pai e a vossa mãe, né? Como eu falei, todos nós somos filhos, né? A gente já passou por filhos. Com certeza todos nós fomos em algum momento da vida, nós fomos ingratos com os nossos pais, né? Não tem como, acredito, né? Então a gente vai entender pela mensagem, pelo ensinamento de Santo Agostinho, gente. Santo Agostinho que deixou essa mensagem pra gente, tá? A ingratidão dos filhos e os laços de família. Ela é uma mensagem, ela não é pequena, porém ela não é grande. Mas é uma mensagem, gente, que não dá pra eu cortar. Eu vou ler ela inteira, por isso que eu quis começar rapidinho, porque é cada palavra um ensinamento, é cada palavra um tapa na nossa orelha, né? E vinda de Santo Agostinho. Um espírito de muita sabedoria. Então vamos entender cada palavra, vamos entender cada frase, vamos entender cada mensagem com muito amor e carinho. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos, com relação aos pais, tem um caráter ainda mais odioso. É sob esse ponto de vista, especialmente, que vamos encará-la para lhe analisar as causas e os efeitos. Aqui, como toda parte, o Espiritismo veio lançar luz sobre um dos problemas do coração humano. Ele quer dizer que a gente pode até compreender, né, a ingratidão de um irmão, de um tio, de um amigo, um grande amigo, mas a ingratidão de um filho tem um caráter ainda mais odioso, mais difícil. Quando o espírito deixa a terra, né, quando ele desencarna,
ele carrega consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e vai para o espaço se aperfeiçoando ou ficando estacionário até que queira ver a luz. A gente sempre fala isso nos evangelhos, né, gente? Quando a gente desencarna, ninguém vira santo, ninguém vira anjo. Então, o sentimento que eu tive hoje, quando eu desencarnar, eu vou levar junto, né? As mesmas afeições que eu tenho por todo mundo, eu vou levar. O mesmo ódio, nada vai mudar. Claro que com o tempo, sim, né? Do outro lado. Como ele fala aqui, a gente pode se aperfeiçoar com uma velocidade um pouquinho melhor, né? Ou estacionar. Pode estacionar, mas vai chegar uma hora que a gente vai querer ver a luz. Alguns, então, partiram carregando consigo ódios poderosos e desejos de vingança insatisfeitos, ou seja, que não conseguiu cumprir aqui na Terra. Mas há alguns destes mais avançados que os outros, é permitido entrever um canto da verdade. Eles reconhecem os funestos efeitos de suas paixões e é então que tomam boas resoluções. Compreendem que para ir a Deus não há senão uma senha. Qual é a senha que a gente sempre fala? Caridade. Ora, não há caridade sem o esquecimento de ultrajes e de injúrias. Não há caridade com ódios no coração e sem o perdão. Eu não posso fazer a caridade para ninguém se eu estou com o meu coração manchado de ódio. Então, por um esforço inaudito, olham aqueles que detestaram sobre a terra, mas, ante esta visão, sua animosidade desperta. Revoltam-se com a ideia de perdoar e mais ainda com a de se abdicarem de si mesmos, sobretudo a de amarem aqueles que talvez destruíram sua fortuna, sua honra, sua família. Então, a priori, a ideia dele perdoar tá bem longe, né? Imagina o quanto esse espírito vai sofrer e fazer o outro aqui embaixo também sofrer, né? Entretanto, o coração desses infortunados está abalado. Eles hesitam, vacilam, agitados por esses sentimentos contrários. Se a boa resolução vence, pedem a Deus, imploram aos bons espíritos que lhes deem forças no momento mais decisivo da prova. Enfim, depois de alguns anos de meditações e de preces, o espírito se aproveita de um corpo, como a gente fala, na erraticidade, né, gente? O que é erraticidade? É o tempo que o espírito fica no espaço de uma encarnação para outra. Então, depois de alguns anos de meditação, de prece, o espírito se aproveita de um corpo que se prepara na família daquele que detestou e pede aos espíritos encarregados de transmitirem as ordens supremas para ir cumprir sobre a terra os destinos desse corpo que vem de se formar, né? Então a gente sabe que o corpo vai sendo formado de acordo com as nossas provas aqui na terra que a gente tem que passar, né? Por isso que todo corpo, seja ele perfeito ou não, tem um porquê. Qual será então a sua conduta nessa família, a conduta do espírito nessa família?
ela dependerá mais ou menos da persistência de suas boas resoluções. O contato incessante dos seres que odiou é uma prova terrível, sob a qual sucumbe às vezes, se a sua vontade não é bastante forte. Ou seja, se eu estou hoje numa família e dentro da minha família, seja, eu vou dar um exemplo, o meu pai, né? Eu convivo com o meu pai e numa encarnação passada a gente se odiou, né, mortalmente. Então esse contato incessante que eu tenho com ele é muito difícil, é muito doloroso, e a gente não sabe por quê. Pode ter certeza, é resgate. Então vai depender da minha vontade, que seja muito forte, para eu poder passar por essa prova e não sucumbir. Assim, segundo triunfe a boa ou má resolução, será amigo ou inimigo daqueles no meio do qual foi chamado a viver. Por aí se explicam esses ódios, essas repulsas, como a gente falou agora, instintivas, que se notam em certas crianças e que nenhum ato anterior parece justificar, né? Se vê aquela criança que tem ódio, né? Um ódio da mãe ou do pai ou do irmão, né? Não teve nada, não aconteceu nada, é instinto, né? Tá na criança. Nada, com efeito, nessa existência pôde provocar essa antipatia, né? Analisando o comportamento. Para compreender, é preciso voltar os olhos ao passado. Aí ele fala: ó espíritas, compreendei hoje o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produziu um corpo, a alma que nele se encarna vem do espaço para progredir. Sabei vossos deveres e colocai todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É nosso dever como pais aproximar a alma desse filho de Deus. É a missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa se a cumprirdes fielmente. Vossos cuidados, a educação que lhe derdes, ajudarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Pensai que a cada pai e a cada mãe Deus vai perguntar: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Olha a pergunta que a gente vai ouvir de Deus. Que fizeste? Que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Se permaneceu atrasado, se o filho permaneceu atrasado por vossa causa, por vossa falta, vosso castigo será o de vê-lo. Dói ouvir isso, gente. Olha só. Se você falhar com o teu filho, qual vai ser teu castigo? A gente fala que Jesus não castiga ninguém, né? Deus não castiga ninguém. Qual vai ser o castigo? Será o de vê-lo entre os espíritos sofredores, ao passo que dependia de vós tê-lo feito feliz. Então, vós mesmos, atormentados de remorsos, pedireis para reparar vossa falta. Solicitareis uma nova encarnação
para vós e para ele, na qual o cercareis de cuidados mais esclarecidos, e ele, cheio de reconhecimento, vos cercará do seu amor. Não rejeiteis, então, a criança de berço que repele sua mãe, nem aquele que vos paga com ingratidão. Não foi o acaso que o fez assim e que vos o deu. Então aquela criança, aquele filho rebelde, não é o acaso. Ah, Deus, por que veio esse filho para mim? O que eu fiz? Não foi o acaso. Uma intuição imperfeita do passado se revela, e daí julgais se um ou o outro já muito odiou ou foi muito ofendido. Que um ou o outro veio para perdoar ou para expiar. Mães, mamães, abraçai então o filho que vos causa desgosto e dizei-vos: olha que eu tô arrepiada olhando pro filho, um de nós foi culpado. Eu não sei quem foi, mas um de nós foi culpado. Merecei as alegrias divinas que Deus atribui à maternidade, ensinando a essa criança que ela está sobre a terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Mas muitas dentre vós, em lugar de arrancar pela educação os maus princípios inatos de experiências anteriores, entretêm, enganam, desenvolvem esses mesmos princípios por uma fraqueza culposa ou por negligência, e mais tarde o vosso coração, ulcerado, magoado pela ingratidão dos vossos filhos, será por vós, desde esta vida, o começo da vossa expiação. Então, se você largar a mão da educação do teu filho, você já vai começar nessa vida a expiação, que com certeza vai continuar numa próxima. A tarefa não é tão difícil como o podereis crer. Não exige o saber do mundo. O ignorante, como o sábio, a pode cumprir, e o Espiritismo veio facilitá-la, em fazendo conhecer a causa das imperfeições do coração humano. Ou seja, não precisa ser sendo ignorante ou inteligente, a educação é a mesma, né? A gente tem que lembrar, eu anotei isso nas anotações que eu vou ler depois. A gente não pode jogar a parte da educação que é nossa para a escola. A escola vai ensinar, vai dar as instruções, a parte científica. Moral é nossa. É nossa obrigação. Desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz de sua existência anterior. Eu falo assim, né, gente? 3, 4, 5 anos, 6 anos que seja, né, gente? A criança, o espírito, acabou de chegar do plano espiritual. Acabou de chegar. Então ela ainda está trazendo tudo do que ela era. Então a gente tem que perceber, a gente tem que parar
nós como mães e pais, de achar bonitinho aquela criança brava, aquela criança respondona, aquela criança que bateu, levou, né? Aquela criança que faz uma maldadezinha, achar bonitinho, não. Vamos continuar aqui. Só vou voltar essa frase. Desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. É a estudá-los, esses instintos, que é preciso se aplicar. Todos os males têm seu princípio no egoísmo, não é? Todos os males têm o seu princípio no egoísmo e no orgulho. Pode reparar. Todo e qualquer mal, toda e qualquer briga tem o princípio no egoísmo e no orgulho. Espreitai, vigiai, então, os menores sinais que revelem os germes desses vícios. E empenhai-vos, pais, empenhai-vos em os combater, sem esperar que lancem raízes profundas. Ou seja, à medida que a criança vai crescendo, esse mal que ela carrega vai criando raízes aqui, né? Então, assim, de repente é muito fácil eu estar vendo meu filho fazer alguma coisa de errado e eu dou um brinquedinho, eu dou um celular, eu dou um pirulito. Fazei como o bom jardineiro que arranca os maus brotos à medida que os vê despontar sobre a árvore. Se deixais se desenvolverem o egoísmo e o orgulho, não vos espanteis de ser mais tarde pagos pela ingratidão. Se a gente der corda para esses comportamentos mimados, a gente vai sofrer a ingratidão mais tarde. Aí a gente não vai poder fazer nada. Quando os pais fizerem tudo o que deviam para o adiamento moral dos seus filhos, se não se saem bem, né, se não tem o resultado esperado, não tem censuras a se fazer. Ou seja, tá tudo bem. E a sua consciência pode estar tranquila. Mas, ao desgosto muito natural que experimentam do insucesso dos seus esforços, Deus reserva uma imensa consolação, pela certeza que não é senão um atraso e que lhe será dado acabar em outra existência a obra começada nesta. E que um dia o filho ingrato os recompensará por seu amor. Ah, a reencarnação! Como Deus é sábio e justo. Deus não faz prova acima das forças daquele que a pede. Ou seja qual for o seu sofrimento, seja qual for a sua aflição, você é capaz. Você é capaz. Deus não dá a cruz maior do que a gente não consiga carregar. Pode ter certeza. A gente já falou isso num evangelho, né? Que a gente pode estar lá no nosso planejamento reencarnatório querendo passar por um monte de coisas para adiantar o nosso progresso. Os nossos amigos espirituais superiores vão falar pra gente: não, calma, você não vai aguentar. Você não vai aguentar.
Deus não permite senão aquelas provas que podem ser cumpridas. Se não se triunfa, não é então a possibilidade que falta, mas a vontade. Porque quantos existem que, em lugar de resistir aos maus arrastamentos, neles se comprazem. Então a gente sabe, a gente tem que fazer a coisa certa. É só não ter preguiça, é só ter vontade, ao invés de estar nesse sofrimento e ficar se arrastando nele. A estes estão reservados os prantos e os gemidos em suas existências posteriores. Mas admirai a bondade de Deus que nunca fecha a porta ao arrependimento. Chega um dia em que o culpado está cansado de sofrer, sabe aquele fundo do poço? Em que o seu orgulho está, enfim, domado, e é então que Deus abre seus braços paternais ao filho pródigo, que se lhe lança aos pés. As fortes provas, entendei-me bem, são quase sempre o indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando são aceitas em vista de Deus. Então, quando a gente está passando por aquelas provas árduas, pesadas, se a gente passar por elas, a nossa recompensa vai ser dada. É um momento supremo e nele, sobretudo, importa não falir murmurando, senão se quer perder-lhe o fruto e ter de recomeçar. Ou seja, vamos fazer isso agora aqui, nessa jornada. Não vamos deixar para a próxima. Em lugar de vos lamentardes, agradecei a Deus que vos oferece ocasião de vencer para vos dar o prêmio da vitória. Então, quando saídos do turbilhão do mundo terrestre, entrardes no mundo dos espíritos, nele sereis aclamados como o soldado que sai vitorioso do meio do combate. De todas as provas, as mais penosas são as que afetam o coração. Alguém suporta com coragem a miséria e as privações materiais, mas sucumbe ao peso dos desgostos domésticos, esmagado pela ingratidão dos seus. É uma pungente angústia essa. Mas que pode melhor nessas circunstâncias revelar a coragem moral que o conhecimento das causas do mal e a certeza de que, se existe extrema aflição, não há desesperos eternos, porque Deus não pode querer sempre que a sua criatura sofra sempre? Não. Que mais consolador, mais encorajador que esse pensamento de que depende só de mim, só de você, dos seus próprios esforços, abreviar o sofrimento, destruindo em si as causas do mal. Mas para isso é preciso não deter, olha que importante isso, gente, é preciso não deter, não ficar com o olhar sobre a terra e não ver senão uma única existência. Por isso a importância da gente entender que a gente já vem de outras existências. É preciso se elevar, planar no infinito do passado e do futuro. Então a grande justiça de Deus se revela ao vosso olhar e esperais com paciência, porque entendeis o que vos parecia monstruosidades sobre a terra.
as feridas que nela recebeis não vos parecem mais do que arranhões. A gente para de fazer de um sofrimento pequeno um turbilhão gigante de fogo. A gente aprende. Nesse golpe de vista lançado sobre o conjunto, os laços de família aparecem sob sua verdadeira luz. Não são mais laços frágeis da matéria reunindo os membros, mas os laços duráveis do espírito que se perpetuam e se consolidam em se depurando em lugar de se romperem pela reencarnação. Aí a gente vai para o último parágrafo. Os espíritos que a semelhança de gostos, a identidade de progresso moral e a afeição levam a se reunirem, formam famílias. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrestres, procuram-se para se agruparem como o fazem no espaço. Daí nascem as famílias unidas e homogêneas. E se em suas peregrinações estão momentaneamente separados, reencontram-se mais tarde felizes com os novos progressos. Mas, como não devem trabalhar unicamente para si, Deus permite que os espíritos menos avançados venham a se encarnar entre eles, para aí colher conselhos e bons exemplos no interesse do seu adiantamento. Eles causam, por vezes, perturbações. Sabe aquele irmão, aquele filho, aquela mãe ou aquele pai que você sente que é o perturbador da família? Ele está na sua família para aprender com você. Isso foi escolhido, isso foi combinado. Mas aí está a prova, aí está a tarefa. Acolhei-os como irmãos. Vinde em sua ajuda. E mais tarde, no mundo dos espíritos, a família se felicitará de haver salvo do naufrágio os que, a seu turno, poderão salvar de outros. A gente falou isso lá no início, na nossa leitura inicial, né? Eu vou ajudar aquele que está na minha família, que veio aqui na minha família para pedir ajuda, assim como na vez dele ele vai ajudar alguém. E aí vai. A gente terminou a leitura, me veio agora uma lembrança, né? Jesus, gente, não veio aqui na Terra para formar família consanguínea, não é? Jesus veio aqui para ensinar a família espiritual, universal. Para isso que Jesus veio aqui. Eu vou ler a questão do Livro dos Espíritos, gente, a questão 200. Vamos dar foi cumprido, né? Aí a gente vai depois começar... Ai, meu Deus, olha o capítulo que a gente vai começar semana que vem. Fora da caridade não há salvação. Bom, então, questão número 207, gente. Peraí, 207? 207, do Livro dos Espíritos, tá? Allan Kardec tá no item Semelhanças Físicas e Morais. Allan Kardec pergunta: frequentemente os pais transmitem aos filhos uma semelhança física? Frequentemente. Transmitirão também alguma semelhança moral? Resposta dos Espíritos: não. Pois têm almas ou espíritos diferentes. O corpo, a gente já leu sobre isso acho que na passada, né? O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças existe apenas
consanguinidade. Eu vou tentar ler as minhas considerações. Se vocês tiverem algum comentário, pode fazer, viu, gente? Bom, então aqui na nossa leitura, no nosso evangelho, Santo Agostinho nos fala para a gente voltar o nosso olhar para o passado e para o futuro, para a gente poder, principalmente para o passado, para a gente poder entender o ódio, né, gente? A repulsa, a antipatia de muitas crianças com os seus pais e as suas mães, ou até um irmão, né? E essa antipatia vem de uma causa anterior, são sentimentos instintivos, não existe um fato exterior, né? A gente vê que não percebe, é criança, não existe um fato externo, né? Para esse ódio. Nada aparente, né? Que justifique essa antipatia. Então, esse espírito, pelas experiências terrenas, tendo passado por brigas, acontecimentos trágicos lá atrás, desencarna e leva consigo esse sentimento de ódio, de vingança. Já no plano espiritual, ele vai se esclarecendo, né, gente? Como a gente falou ali, como ele fala, vai se esclarecendo com a ajuda dos espíritos benfeitores. E nesses estudos ele percebe que ele também teve parcela de culpa, né, nessas relações de conflito. E assim ele vai desenvolvendo o desejo de se ajustar e de perdoar aqueles que ele odiou, que ele detestou. Ele vai entender que para amar, né, isso lá no plano espiritual, né, gente? Para amar, a gente tem que esquecer as ofensas. Isso não é só lá, é aqui também, né, gente? Se eu quero perdoar alguém, eu tenho que esquecer as ofensas. E tenho que também entender, será que eu não tenho culpa nesse conflito? Humildade. Ele vai perceber que não existe caridade com ódio, né? No coração, sem perdão, como ele fala. Daí, ele vai pedir para encarnar junto dessa família, né? Que eles tiveram esses conflitos. E essa família vai ter que se esforçar muito no bem, no amor, na caridade, para ter sucesso nessa prova. E é uma prova muito dura, como ele fala, né, gente? Para ele, porque o contato direto com aquele que ele odiou não é fácil. É difícil. Aí tá explicado essa repulsa, né? Então, os pais que também têm os seus débitos, né, gente? Se a gente tem dentro da nossa casa esse conflito com os filhos, nós pais, a gente tem que entender que a gente também tem parte nesse conflito, né? E a gente tem a obrigação de cuidar, de dar carinho, de amar e não se preocupar em oferecer, gente, só o bem-estar material, como a gente falou, né? Mas a gente tem que se preocupar com o alimento espiritual, porque é pelo alimento espiritual, pelo aprendizado moral, gente, que esse espírito vai se aperfeiçoar, que ele vai melhorar, que a gente vai abrir uma luz na vida dele, né? Como ele fala, senão o nosso castigo vai ser o nosso filho depois entre os espíritos sofredores. Então, gente, vamos entender que não, como a gente falou, não foi o acaso, né, que trouxe esse filho que demonstra tanta ingratidão. A gente já entendeu que a gente teve um passado conturbado juntos. Então, vamos nos esforçar para que esses sentimentos ruins se dissipem, dando lugar para o perdão, para o amor verdadeiro, transformando esse laço corporal, simplesmente corporal, né? Que a gente fala assim, esse filho não é meu, eu não sinto nada por ele, né? Então é um laço corporal. Vamos transformar isso pelo amor, pela caridade, né? Pelo cuidado, um laço espiritual eterno. Cortemos o mal pela raiz, né? Como se diz, como ele fala, não deixa enraizar essas más tendências
né? Que a gente vê que a criança traz. E como ele fala, se você se esforçou e não conseguiu, não se preocupa, teremos novas oportunidades. Essa é a grande beleza da misericórdia divina. Sempre teremos uma nova chance de um recomeço, de uma reparação. Acolha seu filho com atenção e amor nessa jornada, É nosso dever dar a educação moral a eles e não, como a gente falou, e não deixar para a escola fazer isso, né? A escola, ela vai dar a educação científica. E a gente não pode esquecer que cada um, gente, traz uma individualidade, né? Como os espíritos falam, o corpo procede do corpo, o espírito não procede do espírito. Então, o teu filho, ele traz uma individualidade de outras vidas, né? A gente tem que entender isso. Hoje a gente entende, né? E vamos fazer a nossa parte, gente, de educar, né? Utilizando todas as ferramentas que a gente tem, que a gente conhece, principalmente esse lado do espiritismo, sabendo da imortalidade da alma. Vamos usar isso a nosso favor, né? Vamos usar isso sabendo que a gente tem, é nosso dever cuidar do nosso filho, acolher, não deixar ele falir. Pensando no futuro. Que futuro? Plano espiritual e próximas vidas. E é isso, é a gente lembrar, fazer o nosso máximo. Se eu tenho a consciência tranquila de que eu tentei, eu fiz e continuo fazendo, mas eu não estou conseguindo, ou eu desencarnei, eu vejo que eu não consegui, eu não vou levar culpa em nada, né? Então começa a olhar para o seu filho com outro olhar, né? Se ele é aquele filho problema, né? É claro que a gente tem esse pensamento, poxa, mas eu dei a vida a ele, né? Mas nem todo filho pensa assim, né? E infelizmente a gente sabe, né, gente, que muitas coisas que a gente passa pela vida, o nosso filho só vai, é aquilo que a gente sempre fala, o nosso filho só vai entender quando ele for pai ou quando for mãe, né? A gente fala para eles, né? Você só vai me entender quando você tiver um filho. Não é assim? Né? Então que a gente possa ter paciência, amor, muito carinho, e a gente faça essa caridade de trazer esse filho para nós, né? De transformar um simples laço corporal em laço espiritual eterno. E peça sempre ajuda de Deus, gente, peça sempre ajuda de Deus em qualquer momento da sua vida, em dúvidas, em momentos de desespero. Olha para o alto, pede ajuda, você vai receber ajuda. E é isso. Aqui a gente termina o nosso evangelho, finalizando o nosso capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe, com entendimento de que os laços de família não se rompem, né? Pelo contrário, vão fortalecendo cada vez mais.
certo? Deixa eu ver se tem algum comentário. A Luciana fala pra gente: aqueles momentos em que dizemos que o santo não bate. Exato, Lu, exato. A gente fala, até você me lembrou uma coisa agora, né? A gente fala que eu tenho, por exemplo, né? Eu tenho 2, 3 filhos e um não é igual ao outro, né? Porque histórias diferentes, passados diferentes, ou mesmo, de repente, como a gente comentou, né? A gente tem aquele filho que você vê que é totalmente diferente, distante, rebelde, né? Pode ter certeza, gente, esse filho tá na sua família pedindo ajuda, né? E quantas vezes esse filho vai falar: eu não pedi para nascer, né? Não era para eu estar nessa família. Claro que era, né? Mas a gente tem esse véu do esquecimento. Só que hoje, a gente sabendo disso, a gente vai entender que esse filho, ou essa mãe, ou esse pai, tá na família para pedir ajuda, tá nessa família para progredir, para o seu aprimoramento, aperfeiçoamento moral. Como a gente falou, ele vai aprender e na vez dele, ele vai ensinar. Tá bom? Então é isso, gente. Vamos fazer a nossa oração para finalizar o nosso evangelho, fechando os nossos olhos. Mais uma vez agradecendo a Jesus por mais esse evangelho finalizado, com muito aprendizado, com um aprendizado tão forte, tão sábio sobre pai, mãe, filho, relações tão difíceis, mas que com esse aprendizado, esse véu do sofrimento eterno foi tirado. Hoje a gente aprendeu que nada, nenhum sofrimento dentro da nossa família é para sempre. A gente veio nessa família, vai voltar nessa família quantas vezes forem necessárias, mas que a gente possa ter a força, a luz para ajudar aquele que necessita de amor, de carinho, de acolhimento, da verdadeira caridade. Que Jesus dê esse suporte para todos nós. Agradecemos a espiritualidade que já aplicou os passes em todos nós, fluidificou nossas águas, colocando aquele remédio que a gente tanto precisa. E agradecemos a limpeza dos nossos lares. Agradecemos por esse alimento que vai nos alimentar a nossa alma, o nosso espírito por mais uma semana. Por que não dizer por toda a eternidade? Porque mesmo a gente desencarnando, esse conhecimento ninguém mais vai tirar da gente. Agradecemos aos irmãos espirituais que ficaram aqui com a gente e que agora vão regressar ao plano espiritual para continuar a sua jornada tão linda. E a gente finaliza mais um evangelho de amor, dizendo graças a Deus, que assim seja, graças a Deus, amém. É isso aí, gente. Mais um evangelho, mais uma semana que passou, mais uma semana que está iniciando e que a gente vai levar esses ensinamentos, essas lições tão importantes, tão sábias para a nossa família, para quem quer que seja, para quem quer que passar pela nossa vida, a gente vai compartilhar
tá bom? Gente, um beijo muito grande no coração de vocês. Perdoem, compreendam, acolhem, pensando no futuro, pensando em paz, como a gente sempre fala. Eu, pelo menos, eu penso assim. É muito melhor ter paz do que ter razão. E aí, com esse pensamento, a gente vai ensinando os que estão à nossa volta, né? Então, uma ótima semana, gente. Fiquem com Deus, muita luz, muita paz e muito aprendizado na semana de vocês. Segunda-feira, tamo junto com um capítulo novo. Fora da caridade não há salvação. Um beijo, gente. Um beijo muito forte. Tchau.